Boa tarde. Vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. E agora a gente vai ter então uma conferência sobre a quarta revolução e a expectativa de vida do trabalhador do futuro. Eu gostaria então de chamar o Dr. Alexandre Kalash, médico especialista em envelhecimento populacional. Doutor Alexandre, por favor. Vou lhe dar aqui já o púlpito, mas quis vir para cá justamente para não ocupar a mesa sem necessidade. Doutor Alexandre é médico formado pela UFRJ, mestrado em saúde pública pela Universidade de Londres, doutorado em epidemiologia pela Universidade de Oxford, vários postos acadêmicos no Reino Unido, diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial de Saúde em Genebra. Desde então, consultor internacional sobre envelhecimento em vários países de todos os continentes, assim como de organizações intragovernamentais. Presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil e da Global Alliance of International Longevity Centers. Com a palavra, doutor Alexandre. Obrigada, viu? Muito obrigado, doutora Miriam. Uma boa tarde a todos vocês. Miriam, eu te convido a sentar ali, porque aí você vai poder ver. Ok, perfeito. Certo. Eu vou falar para vocês de um tema que é de imensa importância nesse século XXI, e eu associei a palavra revolução. Para alguns, revolução, se a gente está falando de longevidade, pode ser que não combine na cabeça de vocês. Mas eu vou mostrar por que eu estou chamando de revolução. Primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem, por favor, é que fechassem os olhos e pensassem a idade em que vocês acham que vão morrer. Por favor, fechem os olhos e pensem, que idade vocês acham que vão morrer? De que vocês acham que vão morrer? A causa? E onde vocês acham que vão morrer? Ok, alguém aqui acha que vai morrer antes dos 60? Dos 60 aos 70? Dos 70 aos 80? Tem uns 4, 5. Dos 90 para cima? Maioria. Então tá ótimo. Então a gente já combinou aqui que esse é um grupo, inclusive, por ser um grupo de um nível socioeconômico muito alto, com muita informação, é realista se esperar viver tantos anos quanto a minha mãe, que tem 99. Mas vamos ver do que vocês acham que vão morrer. Alguém acha que vai morrer de doença de Alzheimer? Umazinha. Alguém acha que vai morrer de derrame? De doença de Parkinson? Quem é que acha que vai morrer de câncer? Mais uns 3. Ué, você já não tinha morrido? Quem é que acha que vai morrer do coração? Então, meus amigos, vocês não são muito realistas. Vocês vão morrer depois dos 90, mas ninguém vai morrer de doença de Alzheimer. Ninguém vai morrer de derrame, uma. 4 ou 5 vão morrer de câncer. A gente tem que pensar nessa longa vida e se preparar muito bem para ela. Porque senão vocês vão ser surpreendidos e, a partir dos 80, 40% da população tem grande chance de vir a ter demência senil, doença de Alzheimer, e a gente ainda não sabe como preveni-las. Isso é importante, porque eu vou voltar a isso, que é a ver com o tema que nos toca aqui, saúde do trabalhador, e aqui, nós todos somos trabalhadores. E isso exige uma perspectiva de curso de vida. E quem é que acha que vai morrer num hospital geriátrico? Numa residência de idosos? Uma. Quem é que acha que vai morrer num hospital? Em casa. De novo, amigos, vocês são médicos, em grande maioria, profissionais da saúde, vocês não estão na realidade. Não se morre quase hoje em casa. A morte está institucionalizada. E essa morte institucionada, ela custa caro. E é preciso que a gente tome todos os cuidados para
para que esse sonho coletivo de vocês, não sou eu, vocês estão respondendo que acham que vão morrer em casa depois dos 90 de doença cardíaca. Maravilha, mas só 10% da população vai morrer desse jeito. E o que eu estou dizendo aqui tem a ver com essa tal da revolução da longevidade, que vai ter um impacto imenso para nós, indivíduos, e para a sociedade como um todo. Por que revolução? Se nós pegarmos o século que começa em 1950 e termina em 2050, um século não é nada na história da humanidade, a população total vai ter aumentado em cerca de 4 vezes, 3,7. É muita gente. São muitas pessoas, muitas crianças que estão nascendo, que a gente vai ter que nutrir, educar, proporcionar emprego digno. Mas eu estou falando menos de 4%. 4 vezes. A população de 60 e mais, ela vai aumentar 10 vezes. A população de 80 e mais, ela vai aumentar 27 vezes. De 14 milhões, quando eu era criança, para virtualmente 400 milhões. Em um século. Isso é revolucionário. Por isso o título dessa palestra, que é uma revolução da longevidade que nunca aconteceu antes. Vejam nos dados, e como a Miriam disse, eu fui diretor da Organização Mundial da Saúde, do Departamento de Envelhecimento e Saúde, muitos anos, e nós calculamos que em 2015 apenas o Japão teria 30% da população com mais de 60 anos no mundo. À medida em que a gente vai progredindo esse século, vocês vão vendo que cada vez mais outros países em escuro vão se acrescentando ao Japão, até que a gente chegue em 2050 com mais de 42 países, e o Brasil muito próximo, segundo os dados da OMS, com 29,7. Segundo os dados do BGE, já teríamos 30,5%. Essa é a revolução que, tão rapidamente, muitos outros países como o Japão estarão aí com mais de 30% da população idosa. E a velocidade é extraordinária. A França, foram necessários 145 anos para dobrar a proporção de idosos de 10% para 20%. O Brasil vai fazê-lo em 19 anos. O que levou a França, um país que já era rico no século XIX, relativo aos demais, e que seguiu todo o século XX como um dos mais ricos e poderosos do mundo, a eles foram necessários 145 anos, 6 gerações. Nós vamos fazer isso em uma geração. E isso é revolucionário. Mas as implicações são imensas para a saúde pública e o tema que nos toca, a saúde do trabalhador. E alguns de vocês vão estar pensando assim, mas 2050, eu não estou interessado em 2050, isso parece um futuro muito distante. E aí eu lhes pergunto, quem é que tem entre 27 e 57 anos aqui? Vocês são os adultos trabalhadores de hoje, e daqui a 33 anos, vocês serão os idosos, entre 60 e 90 anos, em 2050. Como vocês já me disseram que vocês vão viver até pelo menos os 80 e a maioria depois dos 90, vocês estão lá. Eu não estou falando do meu futuro, não. Eu estou falando do futuro de vocês. E é preciso se preparar e preparar este país para essa realidade da revolução da longevidade. Quando eu nasci, a expectativa de vida era de 43 anos. Nós hoje chegamos em 2012 a esse marco simbólico de 75 anos. Nós hoje provavelmente já estejamos com 77 anos. 34 anos de vida, não são 34 anos de velhice. E por isso as implicações tão importantes para o nosso futuro, para que esses trabalhadores de hoje, vocês, possam se preparar bem para essa longa vida, a longevidade. Minha neta nasceu em maio, minha última neta, linda. Ela vai viver 103 anos, ela vai fazer 3 doutorados, ela vai ter 6 empregos, ela vai casar-se aos 38, vai ter um filho só.
ela vai atravessar um século muito diferente daquele século que nós estamos atravessando, que dirá eu. Mas essa é a realidade. É a realidade de quem está nascendo hoje, de um grupo socioeconômico elevado, de uma vida muito mais longa, muito mais longeva, uma revolução da longevidade. E então, falando de fecundidade, falando de bebês, vejam, em 1975, a nossa taxa total de fecundidade, que chegava quase a 6 filhos por mulher no final da sua vida reprodutiva. Já em 2000, nós estávamos abaixo da reposição, que naturalmente é 2. Se um casal não tem 2 filhos, não vai se repor. Desde então, nós permanecemos abaixo da taxa de reposição, o que é revolucionário. Nós seremos dos primeiríssimos países emergentes, em desenvolvimento, que a população estará encolhendo em vez de crescer. Esse também é um desafio. Porque a menos que a gente possa aumentar a produtividade dos trabalhadores, nós não poderemos, com uma base cada vez mais estreita, sustentando um ápice da pirâmide cada vez mais largo, nós não poderemos competir em produtividade, a não ser que nós façamos, e eu vou falar muito disso no final, uma revolução também da educação. Vejam, talvez, o dado mais importante que eu estaria apresentando hoje. A escolaridade das mulheres. Se as mulheres têm mais de 8 anos de educação formal, elas terão menos da metade dos filhos que uma mulher com menos de 8 anos de escolaridade está tendo. As crianças que estão nascendo hoje no Brasil são predominantemente pobres, de mães com baixo nível educacional, submetidas a um ensino público lamentável, e isso vai ter reflexos ao longo da vida, com repercussões para essa geração, para vocês, que vão ser os idosos de 2050. São sinais sempre presentes na nossa sociedade, da desigualdade. E vejo um dado complementar. As famílias com rendimento de per capita abaixo de um salário mínimo, e vamos combinar, muito pobres, concentram 74% dos lares onde nós temos crianças abaixo de 4 anos. É um mau começo. Se nós somarmos aí aqueles lares onde o per capita é de 2 salários mínimos, ainda pobres, nós vamos ter 90% das crianças do Brasil. É alarmante, porque elas dependem essencialmente de ensino público. Nós vamos ter que fazer um esforço muito grande e, por isso, associado ao título dessa minha palestra, está a revolução da educação e a 4ª revolução industrial. 58% dos jovens de 19 anos ainda não terminaram o ensino médio no Brasil. E outro problema imenso social são as jovens adolescentes que estão tendo filhos. E se elas têm filhos entre os 17 anos, elas são nenéns, nem trabalham, nem estudam. Aquelas que não têm filhos, 89% só estudam. Elas têm uma chance muito maior de se preparar para o futuro. Este é outro problema que é demográfico, mas é socioeconômico, com grandes repercussões em toda a questão e discussão da longevidade. Afinal, são essas as crianças de hoje, que serão os trabalhadores de amanhã, e, portanto, os cuidadores de vocês, idosos de 2050. É do nosso interesse, do interesse de toda a sociedade, preparar essas gerações mais jovens para que a gente possa ser um país mais sustentável. E aí está o resultado disso tudo. O que era uma pirâmide em 2000, teria sido uma pirâmide ainda com base mais alargada se eu apresentasse 1980, e cada vez mais virando uma bala de canhão, com o topo grande e a base cada vez mais reduzida. Em números, em 2015, tínhamos 24 milhões de pessoas com 60 anos e mais. Em 2065, 78 milhões, significando mais de 1/3. Eu coloquei
2065 de propósito. Para quem for muito jovem e estivesse formando, suponha, numa escola médica hoje, e que trabalhe 50 anos, nada excepcional. Eu sou formado há 47. Se esse jovem for trabalhar tantos anos quanto eu, ele vai chegar em 2065 e ele verá um país que, quando ele termina a faculdade de medicina, tem 12,5% de pessoas idosas e vai atravessar a sua vida profissional chegando a 3 vezes mais. Isso vai ter uma influência enorme. E eu vou voltar a isso. Porque seja qual for a especialidade que esse jovem faça em medicina, a não ser que ele escolha pediatria ou obstetrícia, se ele for em neurologia, cardiologia, gastroenterologia, não importa. Não é preciso ser um geriatra para cada vez mais estar lidando com pessoas idosas. Isso tem implicações e na fila do seu consultório, ou do seu hospital, ou do seu centro de saúde, serão cada vez mais as pessoas idosas, não só porque elas aumentam em número, mas porque elas têm uma morbidade, afinal, mais alta. Preparar-se para esse futuro significa essa revolução da longevidade. Vamos comparar um país como o Canadá. Em 1950, nós tínhamos menos da metade da proporção de idosos que tinha o Canadá. Já em 2015, nós passamos a ser o Canadá de anos antes. Estávamos com a mesma proporção que tinha o Canadá em 1950. E eles o dobro que nós. Em 2050, segundo as projeções do IBGE, nós chegaremos a 30,5% da população com 60 anos e mais, e o Canadá um pouquinho mais jovem. E este Canadá, que tem a casa em ordem, que tem ensino público, saúde pública, as questões do meio ambiente, todas as universidades que eu conheço do Canadá têm centros de excelência fazendo pesquisa para o grande problema que eles enfrentam, que eles acham que é o envelhecimento. Vão sair com todos os recursos de 25% para 30%. Nós vamos sair de 12% para mais do que eles. Vejam o tamanho do desafio para um país como o nosso. Porque, em essência, e essa é uma das mensagens, os países desenvolvidos primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Nós estamos envelhecendo muito mais rapidamente que uma França, o Canadá, o Japão, num contexto de pobreza e de grande desigualdade social. Esse é o desafio que nós temos com essa revolução da longevidade. E, claro, seus impactos estão sendo sentidos já em todos os países. Por exemplo, impactos positivos para um país como os Estados Unidos, em que 4 trilhões de dólares estão no bolso dos baby boomers, aqueles que nasceram entre 45 e 65. Eles comandam a economia, não é só o Mr. Trump, não. Eles têm um poder imenso, eles têm o dinheiro no bolso. Isso movimenta toda a economia e a gente tem que respeitar essa opinião, esse poder de influência e esse poder de consumo, que também está presente no Brasil. Lá são 4 trilhões de dólares. Nós aqui já temos 1,5 trilhão no bolso de quem tem mais de 55 anos. Obviamente que, de novo, a desigualdade. Isso está concentrado nas mãos de poucos, mas são esses poucos, com mais de 55 anos, que hoje têm dinheiro no bolso para comprar carro de luxo. Quem tem menos de 30, 40, não tem. Que vão comprar os lançamentos imobiliários. O ano passado eu fiz uma palestra para o Estadão, Summit Imobiliário, e eu perguntei aos 700 que estavam ali presentes, vocês já fizeram o dever de casa? Você sabe o que eu estou interessado em consumir, em comprar? Ou vocês vão insistir em lançar apartamentos de 4 quartos com playground no mezanino? Eu não estou interessado nesse playground. Vocês têm que me tentar para que eu compre esse lançamento imobiliário que o que vocês estão colocando no mercado não me interessa. Esses 55 e mais da população têm esse poder de influência no consumo
no turismo, quem tem dinheiro para fazer cruzeiros ou ir para hotel de luxo. Na mídia, cada vez mais a gente está vindo do exterior filmes em que os protagonistas são pessoas muito mais idosas do que eram 30, 40 anos atrás. Vocês, por acaso, viram O Estagiário, do Robert De Niro? É um filme fantástico, porque mostra exatamente a influência que tem essa pessoa mais idosa no ambiente de trabalho. A mídia precisando combater os clichês, os estereótipos ultrapassados. Qual é o símbolo universal ainda do envelhecimento da pessoa idosa? Uma pessoa curvada com uma bengala na mão. Se eu fizesse esse exercício, que eu já fiz muitas vezes com grandes auditórios, inclusive muito maiores que esse, e eu peço para as pessoas fecharem os olhos e pensem numa pessoa idosa, a imensa maioria, às vezes entre 1000, tem 5 ou 6 que fecham o olho e pensam numa pessoa com uma bengala na mão. Não tem nada errado de ter a bengala na mão. Mas quando nós fechamos os olhos e coletivamente não vemos a bengala, por que essa bengala passa a ser o clichê, o logo do envelhecimento? Se não corresponde à nossa própria vivência, nossa própria experiência de cada dia. Influências na educação, e eu vou voltar a falar bastante em educação, e, obviamente, no nosso setor, no setor saúde. Mas, para isso, para que a gente possa fazer esse sonho de vocês, coletivo, de não morrer dessas doenças chatas, e morrer subitamente, na velhice, voando igual um passarinho e, puf, com uma doença cardiovascular, um ataque cardíaco, em casa, como vocês disseram, na cama, é preciso que a gente possa fazer as opções mais saudáveis, as mais acessíveis, disponíveis e confiáveis. Se a gente não fizer esse esforço, não vai ser não. E daí a importância de nós adotarmos uma perspectiva de curso de vida. Eu estou falando de capacidade funcional, não estou falando de capacidade cognitiva. Eu estou falando de sua capacidade ventilatória, cardiovascular, da massa muscular, da massa óssea, da sua velocidade, da sua força. E, claro, quando a gente nasce, nós somos dependentes, alguém que nos cuide, normalmente nossos pais. E muito rapidamente a gente chega ao máximo que nós vamos atingir ao longo da vida da nossa capacidade funcional. Lá pelos 25, 30 anos, campeão olímpico depois dos 30 é excepcional, porque alguém veio mais rápido por detrás. E a partir daí, a gente começa a declinar. Quem é que tem menos de 30 aqui? Pois sim. Acho que lá atrás, no controle, tem um. Vejam, está todo mundo aqui no declínio. E não tem problema nenhum. Desde que vocês continuem, cheguem ao final da curva vermelha, acima do limiar de dependência, maravilha. Você pode ser um recurso para a sua família, para a economia, para a sociedade, desde que lhes deem espaço. E se não derem um espaço, nós vamos brigar. Porque nós somos os baby boomers. Nós fizemos a revolução sexual, os Beatles, Tropicália. Vocês mais novos acham que inventaram isso? Não. Fomos nós, está escrito aqui no DNA. E eu vou brigar pelos meus direitos, vou fazer muito barulho. Assim como nós criamos antes a adolescência, nós estamos agora criando outra transição, não silenciosa, não mais da infância para a idade adulta, mas da idade adulta para a tal da velhice. O que éramos nós antes, adolescentes, nós agora seremos gerontolescentes, cientes dos direitos, brigando, virando a mesa, nos rebelando, e isso tudo tem uma implicação profunda nessa revolução da longevidade. O problema aqui está no amarelo. Você não chega ao pique da sua capacidade funcional, você tem menos capital de vida, de saúde. Não é culpa sua, não. É porque você nasceu naquela família muito pobre, como eu já mostrei. Que a sua mãe não tem um nível educacional muito elevado, não é culpa sua. Que o seu pai abandonou a família, não é culpa sua. Que você frequentou uma escola de ensino público muito ruim, também não é culpa sua. Que você mora num ambiente poluído, violento, e você não vai chegar
ao máximo, ao pique que poderia da sua capacidade funcional. E depois você começa a cair rápido. Aquela hipertensão que poderia ter sido evitada aos 35, 40 anos, não foi? Ela não encontra resposta porque o SUS e o centro de saúde não estão equipados. Você não vai ter o medicamento adequado, não vai fazer o diagnóstico adequado. Aquela hipertensão vai se complicar e pá! Ali, ó, o amarelo bate no limiar de dependência, 58 anos, você vai ter um derrame. Aquele derrame que ninguém aqui escolheu como causa de morte. E aí a vida é dura. Porque você provavelmente ou morre, alguns recuperam integralmente, poucos, ou você vai ficar dependente e a sua qualidade de vida não vai ser igual àquele outro que está envelhecendo no vermelho. E esse limiar da dependência a gente pode aumentar ou diminuir. Este é um anfiteatro legal, moderno. Porque se eu estivesse numa cadeira de roda, eu chegaria aqui até a frente, porque tem rampa em vez das usuais escadas e degraus. Mas veja, para eu ter o privilégio de poder chegar aqui e falar com vocês do pódio, se eu estivesse numa cadeira de roda, eu ficava lá embaixo. Ou teria que ser submetido à indignidade de alguém ter que me carregar para que eu subisse aqui. É isso que a gente precisa questionar. A dependência, o limiar da dependência não tem que ser aqui. A gente abaixa. A gente faz com que a gente possa ter um ambiente físico, mas também social, mais amigável de todos, com o olhar, com as lentes do envelhecimento. Porque se fosse outra pessoa, que fosse grávida, que tivesse machucado o joelho, que tivesse com uma mochila nas costas, que tivesse algum problema de dependência, viria aqui para o pódio, porque ele foi desenhado com o olhar das pessoas idosas, mais amigo do idoso, mais amigo de todos, e isso vale para o ambiente de trabalho. A gente criar essas condições. Outra coisa importante é que a gente, a qualquer momento do nosso ciclo de vida, pode fazer isso. Você estava, deixa eu ver se está certo, você estava caindo e resolve corrigir o declínio. Você vai cuidar da atividade física, da dieta, do check-up com o médico, vai parar de beber tanto, vai parar de consumir tanto sal, etc. E você, com isso, uma intervenção sua, por escolha sua, vai fazer com que esse declínio seja mais suave. O que a gente pode fazer a nível individual, a gente pode fazer com políticas adequadas, visando aquele que é o adulto de hoje, para que ele envelheça melhor, acima do limiar de dependência, por mais tempo, porque é de interesse de todos. E isso vale para um ambiente de trabalho. Isso também é medicina do trabalho. Outro recado que eu quero deixar com vocês é que, quanto mais cedo nós começamos a nos preparar para a velhice, na infância, nas etapas de crescimento, desenvolvimento, na adolescência, quando os maus hábitos muitas vezes se instalam, de beber, de fumar, quanto mais cedo a gente pensar, melhor. Mas nunca é tarde demais. Não começou aos 15, aos 25, aos 40, começa aos 60. Você vai ter ganhos. Não serão tão grandes quanto aqueles que começaram muito mais cedo, mas tem ganhos. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. E não começou até agora, comece já. Seja qual for a ideia e a idade, e dê oportunidades no ambiente de trabalho para que essas escolhas possam também ser feitas. E jamais responsabilizem a vítima, porque essa mulher não é culpada de não ter comido brócolis toda a primeira semana do mês, porque não sobraria nada para ela comer no final. Ela é vítima. Ela não teve acesso aos serviços de saúde. Ela não teve acessos a oportunidades. Ela foi excluída lá na Bolívia, mas isso está aqui, na periferia de Brasília, toda parte. Basta ir até a rodoviária. Ela não é culpada de não poder andar mais direito, porque ela precisava de uma prótese de joelho, e ninguém lhe ofereceu. A gente tem que prestar atenção, antes do que é tão comum, culpar aquele que está sendo vítima. Afinal, saúde é criada no contexto onde nós vivemos, estudamos, trabalhamos, onde nós nos divertimos, e das oportunidades que
são oferecidas a nós. Isso está na Carta de Ottawa de Promoção da Saúde desde 1986, da OMS. É nesse contexto do dia a dia, do cotidiano, que saúde é criada, muito mais do que na interação do profissional da saúde com o tal do paciente. E o que nós precisamos para envelhecer bem? Nós precisamos acumular 4 capitais essenciais. O primeiro é o capital da saúde, capital vital. O segundo é de conhecimentos. O terceiro é o social. Capricha, porque pode chegar uma idade em que você vai ter que necessitar de alguém que lhe cuide. Adulto ranzinza é chato, velho ranzinza ninguém atura. Importante ter isso bem claro. E o financeiro. Mas nessa crise que nós estamos, são 14 milhões de desempregados, 2 vezes mais aqueles que gostariam de estar trabalhando e podendo ganhar mais, e não podem, não conseguem. Está difícil. Mas, de novo, para que você possa acumular os 4 capitais, é preciso pensar sempre, quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. E além dos 4 capitais, tem uma coisa muito importante, e eu vou chegar lá num minuto, antes dizer que, com a revolução da longevidade, a vida deixou de ser uma corrida de 100 metros. Você vem a 1000 por hora para chegar no final, aos 43 anos de expectativa de vida para a minha geração. A vida se tornou uma maratona. São 77 anos. Para vocês, de uma classe socioeconômica muito mais alta, muito mais. É uma maratona e ninguém que corra uma maratona deixará de concordar comigo. É preciso para essa maratona que a pessoa tenha conhecimentos, perseverança, habilidades, estratégias, senão você não chega bem na tal da maratona. E a vida se tornou essa maratona. O que a gente precisa fazer para acumular esses capitais? Quando eu era diretor da OMS, nós lançamos em 2002 o Marco Político do Envelhecimento Ativo. Eu acredito que ainda esteja no site do Ministério da Saúde. Teve grande influência ao longo desses 15 anos, pensando em como fazer não só o envelhecimento saudável, mas também ativo. Nós fizemos uma revisão, quando eu digo agora nós, é o meu Centro Internacional da Longevidade, que tem base no Rio, mas eu sou presidente também da Aliança Global de Centros Internacionais da Longevidade, baseado em Nova York. Nós fizemos uma revisão, também está em português, e depois eu deixo o site com vocês. A definição do envelhecimento ativo vai além do saudável. É você otimizar as oportunidades, que estão sempre presentes. Você as escolhe ou não, as aproveita ou não. As oportunidades para saúde, para aprendizagem ao longo da vida, conhecimentos, para que você, através da saúde com conhecimento, possa fazer o que eu estou fazendo hoje, participar da sociedade. Se eu não estivesse com um grau mínimo de saúde, não tivesse algum tipo de conhecimento, eu não teria sido convidado pelo Conselho Federal de Medicina para vir falar e participar dessa oportunidade. Mas, faltando isso, é necessário que a gente tenha também a segurança e a proteção de que a gente vai envelhecer não desamparado. Que alguém estará lá para nos proteger, São, então, esses 4 pilares. Saúde, aprendizagem continuada, conhecimentos, participação na sociedade e segurança e proteção. Eu acrescentaria outra coisa importante, propósito de vida. Que vocês saibam por que estão vivendo. Que vocês possam acordar de manhã sabendo que vai ser mais um dia de desafios legal. Quantos milhões de trabalhadores no Brasil acordam de manhã pensando mais um outro dia de um trabalho maçante, repetitivo, sem qualidade, de um transporte público terrível? Isso não pode dar propósito de vida a ninguém, autoestima, de inclusão social. Voltando então a esses 4 capitais, são através deles que a gente pode criar a resiliência. Porque pancadas na vida todo mundo vai ter. E aquele que consegue superar através de reservas necessárias para você se adaptar, para você suportar
crescer, aprender com as dificuldades e desafios da vida. Porque nós vamos ter desafios, nós vamos ter perdas, nós vamos perder muitas vezes o status social que o trabalho nos dá, nós vamos ter perdas emocionais de pessoas amigas, de família, tudo isso acontece. Mas aquele que é o resiliente é o que dá o salto por cima ou a volta pelo lado. E com essa vida mais longeva, as chances dessas dificuldades e desafios aumentam. A necessidade da resiliência através dos 4 capitais é ainda maior. Por isso, o tema do Fórum Internacional da Longevidade, que nosso centro no Rio realizará em outubro, é exatamente a construção da resiliência ao longo dessa vida muito mais longa, dessa revolução da longevidade. Quem for do Rio e estiver interessado, vai ser nos dias 19 e 20 de outubro, tem que se inscrever, é grátis, inclusive alimentação legal, porém é necessário que se inscrevam. Vocês depois podem, se estiverem interessados, e não forem do Rio, também estão convidados. Como é que a gente pode operacionalizar esse marco político do envelhecimento ativo? Através do protagonismo do idoso, ouvindo os idosos. Foi o que nós fizemos em antecipação ao que nós criamos em 2007, que foi o grande movimento da Cidade Amiga do Idoso. Cada vez mais haverá pessoas idosas que estarão envelhecendo em contextos urbanos, porque a outra grande tendência em paralelo ao envelhecimento é a urbanização. O Brasil já é urbanizado, caoticamente, mas urbanizado, e é nesse contexto que as pessoas vão envelhecer. Então, nós fizemos isso, não vou entrar em detalhes, apenas para dizer que, através do protagonismo, ouvindo as pessoas idosas, nós podemos fazer um movimento de início com 35 cidades, hoje são mais de 2.000. Está dando certo em todo o mundo. Inclusive de cidades, nós passamos a estados. Esse protagonismo é fundamental, de baixo para cima, ouvindo direito, mas para fazer direito. E eu não ouso dizer que eu fiquei assustado, até chocado, quando há 2 semanas atrás eu ouvi dizer que o Ministério do Desenvolvimento Social está lançando o projeto Brasil Amigo do Idoso, que vai estar pronto em janeiro, porque tem eleição ano que vem, né? Não é assim que se faz. A gente só pode fazer isso com rigor científico, ouvindo direito, e aí então ter as intervenções adequadas. Aí sim a gente pode fazer mais amigo de todos, mais amigo do idoso, mais amigo de todos, como eu dei o exemplo desse anfiteatro. Cidades mais amigas, estados, transporte, hotéis, centros de saúde, hospitais, turismo, políticas públicas e empregadores mais amigos, de uma força de trabalho que vai envelhecer e que a gente precisa manter produtiva para que esse país seja viável. Nós temos índices de produtividade baixíssimos. E se nós não cuidarmos dessa força de trabalho que está envelhecendo, vai ser pior ainda. Mas se nós continuarmos também com aposentadoria aos 54 anos, o país também não será viável. Vocês sabem que nós estamos gastando 750 bilhões de reais com a Previdência. Sobretudo, o déficit concentrado no funcionalismo público federal. Me perdoem aqueles que sejam funcionários públicos federais, mas o peso está insustentável. E a gente vai ter que aumentar a produtividade de quem já chegou aos 60 anos, para que, através dessa produtividade, a gente possa ser mais competitivo. E, finalmente, o meu recado. O foco na disseminação de conhecimentos, de conscientização, e educar, educar, educar. Nós não estamos mais na terceira revolução industrial, que era e é a digitalização. A primeira foi o controle da energia, da máquina a vapor. 100 anos depois, a segunda revolução, que foi a produção em massa, dos automóveis do Ford. 80 anos depois, a digitalização. Terceira. A quarta revolução veio 20 anos depois, 30 anos depois, não menos. Que é a simbiose, é a confluência,
tecnologia conversando com a outra. É a minha mãe que teve uma queda há 2 meses, fez uma tomografia de imediato para saber se estava com hemorragia cerebral. A telecomunicação ajudou a tomografia, que já é um avanço tecnológico. Através da telecomunicação, aquelas imagens foram mandadas para São Paulo, para um centro especializado que acumula imagens de situações semelhantes, milhares, centenas de milhares. De imediato é feito o diagnóstico, que é mandado de volta para o Rio, e eu vou dormir tranquilo, sabendo que 2 horas depois daquele acidente, a minha mãe está bem, não está com hemorragia cerebral. Isso é a 4ª revolução industrial. A convergência de todas essas tecnologias. E não são só os médicos que vão se beneficiar. Aquele mecânico de automóvel, que há 20 anos atrás precisava saber mecânica e não aprendeu eletrônica, já perdeu o emprego aos 40 anos. Não vai chegar nem aos 60 empregado. Essa revolução está tendo um impacto em todos os setores, inclusive nós. E os séculos 19 e 20, eles puderam dar esse grande salto que nós conhecemos da história, porque eles testemunharam grandes revoluções educacionais. Nós estamos precisando de uma igual e radical para o século XXI, porque 60% do emprego de quem tem hoje menos de 15 anos ainda não foi criado. Você não pode treinar alguém para alguma coisa que você não sabe o que ele vai fazer. Vocês se lembram, eu sim, de datilógrafas, recepcionistas, de caixeira de supermercado, que na Europa já não existe, é tudo automatizado. Na Suécia, outro dia, eu vi passar um carrinho cheio de produtos, e naquele carrinho a leitora automática fez a leitura de tudo que estava dentro daquele carrinho, foi só pagar eletronicamente com o cartão. Os bancos, agências estão fechando. Nós estamos vendo uma revolução que tem implicações no dia a dia, e cada vez mais ocupações que a gente pensa existirão, estão desaparecendo, inclusive no nosso setor saúde. Isso foi o grande tema do The Economist, essa revista inglesa de tremenda influência, Lifelong Learning, aprendizagem ao longo da vida. É educar, 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 porque não é só a criança. Fazer com que aquela criança aprenda a pensar, a analisar, e continuar até o fim da vida, para que a gente possa aproveitar do potencial produtivo desses mais idosos. E eu lhes pergunto, no nosso setor de saúde, vocês acham que nós estamos formando médicos para o século XXI? Nós estamos formando médicos como eu fui formado há 50 anos atrás. Aprendendo tudo sobre criancinha, desenvolvimento infantil, mulher grávida, e depois tratar de pessoas idosas. Não vai dar certo. Eu, quando falo com estudante de medicina, eu digo olhando para os olhos. Vocês vão matar pacientes na santa ignorância que o estão fazendo. Vocês não estão aprendendo anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, interação de medicamentos, apresentação de doenças, vão fazer diagnósticos errados, vão fazer diagnósticos como se fosse uma patologia numa pessoa que tem 6, 8 ou 10. E vocês vão continuar lidando com pessoas idosas. É fundamental que a gente abra o olho para formar médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiras para o século XXI. Porque eles não estarão aptos a cuidar dessa população mais envelhecida, até porque a filosofia, a ideologia médica é de curar, 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 quando, na verdade, num país envelhecendo tão rapidamente, é preciso pensar, cuidar, cuidar, cuidar. O conhecimento foi o grande bem do século XX. Quem tinha conhecimento tinha poder. A imaginação vai passar a ser o grande bem do século XXI. Vamos aproveitar essa deixa da longevidade para ter imaginação do que fazer. E eu diria mais, eu acho que tem que ser imaginação com discernimento. Senão nós vamos continuar votando, vamos sair do Brasil, num cara como o Trump para presidente. Então, estamos preparados?
Estamos preparados para essa vida longeva de 30, 40 anos mais de vida? Sobretudo com ênfase no cuidado para aqueles que estão abaixo do limiar de incapacidade. Nós já fizemos revisões sobre isso, está no site, e vimos a importância desse conceito da geratividade, que quem propôs, o Erik Erikson, psicólogo americano, define como partindo de um enfoque em si mesmo para um raio muito mais amplo, com a capacidade de cuidar, de ser um mentor, de guiar as próximas gerações, de até mesmo inspirá-las, protegê-las. É isso que essa senhora está fazendo aqui, com essa criança que está embevecida olhando para ela. Vejam o seu olhar. E eu acho que o mundo vai ser muito melhor porque nós estamos tendo o privilégio de estarmos avisados que o mundo está envelhecendo. E ser otimista porque é essa capacidade que eu acredito o mundo vai ter de ter muito mais mulheres como ela, para serem mentoras, para inspirar, para guiar, para dar essa experiência. E acho por isso que esse mundo vai ser melhor, até porque a atração entre o jovem e o idoso, ela é natural. Somos nós, na sociedade, que estamos impondo barreiras. A minha neta, quando tinha 6 meses, essa não é aquela bebê que eu mostrei antes, o meu filho a trouxe de Londres para conhecer a família e ela se encontrou pela primeira vez com o bisavô. Ele tinha 94. E eles se olharam do jeito que vocês estão vendo. E foram se aproximando, se aproximando, se aproximando, até se tocarem pelo nariz. A atração está aí. É preciso que a gente nutra essas atitudes positivas para tratar melhor e vencer os estereótipos e os clichês, a discriminação que existe, a intolerância, porque serão vocês os idosos de amanhã. Aí está nossa informação, nosso Facebook. Agradeço imensamente e espero que vocês abracem longevidade e revolução.